Olá, gente. Meu nome é Alessandro e meu tema foi quinidários. Primeiro, irei ler e depois irei explicar. Características gerais. O seu habitat principal é o ambiente marinho de águas tropicais e rasas. Os quinidários apresentam um tipo específico de célula em seus tentáculos, o quinidocito. Os quinidários apresentam dois tipos morfológicos, as medusas e os polípos. Algumas espécies podem apresentar as duas formas em diferentes períodos da vida. Existem mais de 11.000 espécies de quinidários em todo o mundo. Os principais representantes do grupo são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. O quinidocito são células que lançam o nematocisto, uma espécie de cápsula que contém um filamento com espinhos e um líquido urticante. É responsável por injetar um veneno tóxico na captura da sua presa ou defesa, valendo-se das suas substâncias produzidas pelos quinidocitos. Eles conseguem paralisar imediatamente os pequenos animais capturados por seus tentáculos. As medusas são representadas pelos organismos natantes, como as águas-vivas. Os políporos constituem os organismos sésseis, ou seja, fixos a um substrato solar. Eles podem formar colônias, como é o caso dos corais. Próximo slide. Alimentação e sistema digestório. Os quinidários apresentam sistema digestório incompleto. Eles não apresentam ânus. O sistema digestivo dos quinidários é constituído por uma cavidade dotada de uma única abertura. Esse local serve tanto para sua alimentação quanto para a saída de dejetos. Os quinidários são carnívoros e alimentam-se de partículas em suspensão na água e pequenos animais aquáticos. Ao capturarem o alimento com o auxílio dos tentáculos, o introduzem na cavidade digestiva. Daí são parcialmente fracionados por ação das enzimas, sendo os nutrientes distribuídos por todas as partes do corpo. O animal só volta a se alimentar depois de eliminar os dejetos. Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo, fato que gerou o nome celeterado. Destacado a importância evolutiva dessa estrutura e com base num aspecto externo do corpo, os quinidários apresentam simetria radial. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora ainda não cheguem a formar órgãos. Respiração e sistema nervoso. Os quinidários não possuem sistema respiratório. Os quinidários são os primeiros animais a apresentar neurônios, as células nervosas. Porém, o seu sistema nervoso é bastante simples.
As trocas gasosas ocorrem diretamente entre cada célula e o meio através de difusão. O sistema nervoso é caracterizado por ser difuso. As células nervosas formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contrastes. A reprodução. Os quinidários podem apresentar reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada ocorre por brotamento na superfície do corpo. Existem brotos que, ao desenvolverem, desprendem-se e originam novos indivíduos. A reprodução sexuada é possível graças à existência de quinidários dioicos, sexos separados ou monóicos, hermafroditas. Nesse tipo de reprodução, a formação de gametas masculinos e femininos, o macho libera seus espermatozoides na água, ocorrendo a fecundação externa. O zigoto se desenvolve e não existe fase larval. Agora irei falar sobre as classes. A primeira classe é a hidrozoa. Os hidrozoários podem viver em forma de colônias de políporos, no qual são assexuadas, ou no caso das medusas, vivem de forma sexuada. Hidrozoários são compostos por diversos tipos de células, porém, existem apenas dois tipos de tecidos, a epiderme e a grastoderme. O tamanho dos hidrozoários varia de acordo com a espécie, e a reprodução pode ocorrer de duas maneiras, sendo assexuada ou sexuada. A segunda classe, Expozoa. A classe Expozoa é composta principalmente por medusa, água-viva e Cassiopeia, encontradas nos mares, apresentam corpo invertebrado. Expozoa apresentam pontos sensíveis à luz. Possui o corpo com 95% de água. Por isso, são denominados água-vivas. Elas conseguem se adaptar a qualquer tipo de água, fria ou gelada. A classe Expozoa é muito comum no mundo todo e é encontrada nos mares tropicais, oceanos e até no Ártico. E estima-se que cerca de 200 espécies sejam conhecidas hoje, sendo a maioria composta por medusas. Além disso, são animais invertebrados, tendo a morfologia e o tamanho variado de acordo com a espécie. A terceira classe, Anthozoa. Seu habitat marinho e tropical, sua cavidade gastrovascular dividida e sua reprodução sexualmente produzida por uma larva de natação livre ou assexuadamente. O Anthozoa são caracterizados por um corpo tubular, com tentáculos ao redor da boca. O Anthozoa é uma das maiores classes dos quinidários, com mais de 6.000 espécies. Uma de suas principais características é que são animais que vivem em colônias, principalmente os corais. São animais carnívoros.
e exibem comportamentos agressivos. A fase de medusa não está presente na reprodução desses animais. Fim da apresentação de slide, gente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Muito obrigado.